das dificuldades, Pai, das tribulações. Nós temos em quem confiar, Deus. Nós temos um Deus que é forte, que é poderoso, que vai à frente nas batalhas. Deus que luta por nós, Deus que nos capacita, Deus que está conosco, que não nos desampara. Continua, Pai amado, Deus. Pai amado, que todos possam ver a luz que vem de ti, Pai. Que ela possa refletir em nós, Deus. Que nós possamos ser testemunhos, Pai, do teu poder. Palavra de Deus, repetindo aquilo que foi lido a princípio, capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze as obras de um evangelista, cumpre o bem o teu ministério. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça, meu Deus. Obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, Senhor. Obrigado pelo privilégio de te servir, ó Deus eterno. Te peço, ó Deus, esteja nos orientando, esteja nos dirigindo, Pai, a termos consciência de quem realmente somos, ó Pai. Eu te peço, seja conosco em nome de Jesus, ó Pai. Amém. A igreja pode assentar-se? Nós temos vivido uma época de muitas mudanças. Mudanças essas muito rápidas, que tem sido muito difícil acompanhar essas mudanças. Não sei se pelo fato dessas mudanças serem tão rápidas, é que nós estamos perdendo a noção de tempo. E tudo tem se passado muito rápido. E as pessoas às vezes falam assim, mas é que vocês trabalham, é que você faz muitas coisas, é por isso que o teu tempo passa muito rápido. Mas outro dia, conversando com a minha filha, ela falou, pai, está passando muito rápido o tempo. E a gente tem percebido isso, né? Qualquer pessoa que você conversa, é muito rápido o tempo. Se nós prestarmos atenção, faltam 3 meses para terminar o ano. Parece que fazem poucos dias atrás, eu estava dizendo para as pessoas que trabalham comigo, aproveitem bem o feriado, porque esse é o último feriado do ano praticamente. E daqui a pouco nós teremos outro feriado. Nós iríamos ficar 5 meses sem feriado, e mais uns dias aí nós teremos um feriado. Mas essas mudanças vão acontecendo e não dá tempo da gente acompanhar, isso é a realidade. As coisas elas vão se tornando cada vez mais descartáveis, não é assim? Aqueles bens de consumos valiosos, né? E algum dia atrás eu preguei aqui, eu falei que antigamente até os bens de casa, eles acabavam até tendo sobrenome, né, das pessoas que compravam, de tanto tempo que ficavam com as pessoas, né? Os carros, televisão, geladeira, acabava até colocando sobrenome, se bobear, eles tinham até CPF e RG. Mas hoje, essas coisas estão sendo descartáveis.
Esses bens que eram chamados bens de consumo duradouros, já não são mais bens de consumo duradouros, são bens que nós compramos, às vezes pagamos caro, e aquilo que hoje eu comprei, que é top de linha, a semana que vem eu vou olhar e vou falar assim, isso aqui já está ultrapassado, isso já está velho, isso já era. Você chega para uma pessoa e fala assim, olha aqui meu celular, olha, a última geração, ele olha, isso já era. Já tem um melhor que esse aí que faz muito mais. E aí isso vai acelerando e vai despertando nas pessoas algo muito ruim, que é o consumismo. Onde as pessoas vão se endividando para querer estar sempre atualizada com as coisas eletrônicas. Em 1983, aconteceu uma reunião nos Estados Unidos e nela estava presente Steve Jobs, fundador da Apple. E lá eles colocaram alguns produtos dentro de uma cápsula do tempo, para ser aberto 30 anos depois. Dentro dela tinha um mouse que foi lançado pela Apple, e esse mouse custava $10 mil. Imagine, 1983. E segundo as informações, era uma porcaria. Não valia nada, mas custava $10 mil. E Steve Jobs ele foi dar uma palestra para o pessoal que estava na reunião, e ele falou assim, olha, até o ano 2010, aproximadamente, ele começou a explicar o que era o computador, falar a respeito do computador, como funcionava. Isso em 1983, computador era uma raridade, era algo assim, coisa que a gente via em filme, né? E ele fala assim, olha, eu quero colocar o computador numa caixa de sapato. Em 83 ele falar isso, era um absurdo, colocar um computador, que era aquelas coisas grandes, numa caixa de sapato. E ele falou assim, mais um pouco para frente, eu vou colocar ele dentro de um livro. Será que ele estava errado? 2010. Ele lançou o iPad, que é um computador na mão. E é muito menor que um livro. A única coisa que ele errou na palestra dele foi o valor, que ele falou que ia sair em torno de $2.500. Hoje, por muito menos do que isso, a gente tem um computador na mão, né? Mas essas coisas vão acontecendo e essas mudanças vão despertando em nós, como eu falei, esse consumismo e essa troca, ou seja, aquilo que deveria ser valorizado, esses bens de consumo, eu digo, nessa questão de valor, dar valor àquilo que se paga caro, nós acabamos deixando de valorizar como se deve valorizar. E vamos fazendo as trocas, né? Uma televisão bonita, mas tem uma outra mais legal no mercado, acho que essa minha já tenho 1 mês e meio de uso, né? Já está meio ultrapassada a minha televisão, acho que está na hora de a gente trocar. E essas coisas vão acontecendo. E o mais triste disso tudo, que isso vem acompanhar os relacionamentos. Essa troca, essa desvalorização dos bens materiais que se tem, ela vem acarretar nos relacionamentos entre as pessoas. Aquelas amizades de anos que se existiam, está difícil de encontrar pessoas que são grandes amigos. Casamentos de anos, está difícil de encontrar casamentos de anos. A não ser aqueles que se casaram, mas aqueles que estão se casando nos nossos dias hoje. Será que lá na frente vão se completar bodas de prata? Será que nós vamos ter mais à frente cerimônias de bodas de ouro? Porque as coisas vão se degradando e essa desvalorização dos bens materiais está sendo remetida para os relacionamentos. E o mais triste disso tudo, que essa desvalorização do relacionamento vai sendo transferido para o relacionamento para com Deus. A geração que nós estamos vivendo, a geração do tudo rápido, tudo muito rápido, nós estamos querendo fazer com que Deus se enquadre nisso. E se Deus não responde a minha oração igual eu esquento o meu leite no micro-ondas, meu Deus está ficando ultrapassado. Se meu Deus não responde a oração como eu esquento a comida no micro-ondas, meu Deus está precisando fazer um upgrade. Não é assim que a linguagem tecnológica que a gente usa hoje? Precisamos fazer um upgrade de Deus. Deus está precisando dar um reset em Deus para ver se ele se atualiza. Porque o nosso Deus, afinal de contas, ele está muito demorado. E a gente não está conseguindo mais esperar pelas coisas como deveríamos esperar. E transferimos para Deus isso. E queremos fazer do nosso relacionamento com Deus assim como as pessoas têm feito dos seus relacionamentos. Infelizmente, quanto a gente tem visto de casamentos, namoro nem se fala. Né? Namoro nem se fala. Se o casamento as pessoas já não estão respeitando, imagine o namoro. E os relacionamentos de amizade entre pessoas, amizades sinceras, aquela pessoa que você pode levar para a tua casa. Eu não me refiro nem à igreja, vou me referir a isso, mas aquelas pessoas de companheiros de trabalho, que de repente você poderia convidar
para um churrasco na tua casa, para um almoço, para uma janta que seja assim. Por quê? Porque os relacionamentos estão muito degradados. Mas aí, a igreja, dentro dessas mudanças que se acontecem muito rápida, como está a igreja? E quando me refiro à igreja, ela como instituição e ela como você sentado no banco, porque afinal de contas a igreja não é isso que nós temos aqui as quatro paredes, esse é o templo. Mas a igreja é você. Mas nós temos a igreja, que é a que foi citada pelo presbítero Adinel. Obrigado, presbítero Adinel, por ter dado essa introdução para mim, foi muito valiosa, que ele falou da nossa origem. Mas a nossa igreja como instituição, como está diante de todas essas mudanças que nós estamos vivendo? Ela está suportando? Nós vamos fazer com que ela suporte todas essas mudanças? No livro do profeta Isaías, capítulo 1, tem um texto que fala assim: e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos o nosso pão e nós vestiremos a nossa veste. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Mais uma vez, e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos o nosso pão e nós vestiremos a nossa veste. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Nós sabemos que o 7 é o número de uma totalidade. As mulheres aqui citadas por Isaías, isso é profecia, são igrejas. Quando a gente lê mulheres na Bíblia, a gente entende como igreja. O pão é doutrina e as vestes são as justiças, são justiça. E o texto quer dizer para a gente que 7 mulheres, ou seja, uma totalidade de mulheres, vão lançar mão de um homem, e este homem é Jesus Cristo, e vão dizer para ele: olha, Jesus, a gente não quer a tua doutrina. Jesus, a gente não quer a tua justiça. Jesus, a gente quer o teu sobrenome, para ser tirada a nossa vergonha. Porque para as mulheres dessa época não terem um casamento, não terem o nome de um homem para serem chamadas, era uma vergonha. E o profeta Isaías usa, Deus através do profeta Isaías usa essa situação para dizer algo que nós temos vivido nos dias de hoje. Quantas igrejas têm sido chamadas de igreja cristã ou igreja de Jesus Cristo, mas não querem nada com a doutrina de Cristo? Quantas igrejas abrem as suas portas hoje, se dizem igrejas cristãs, mas não querem nada com a justiça de Cristo, com a doutrina de Cristo? E é nessa situação que eu pergunto, nós como igreja, como estamos diante de tantas mudanças que nós estamos vendo acontecer? Nós sabemos que aquilo que é doutrina de homem, isto é passível de mudança, porque muitas coisas que nós temos dentro da igreja vieram acompanhadas da nossa raiz, que é uma raiz lá do interior do estado, raiz do interior. Então muitas coisas, e várias vezes nós já falamos a respeito disso, e muitos vão se lembrar que até pouco tempo atrás, batismo em batistério era coisa absurda. Não se podia falar em batismo em batistério. Você, irmã, que está de bota, né, Rayane? Se você entrasse na igreja alguns anos atrás de bota, você era olhada assim de cima e embaixo e falava assim: lá vai uma. Por quê? Porque não se aceitava, porque isso não pode, um crente não usa bota, e por aí vai fora. Se eu não me engano, outro dia me falaram que até camisa vermelha não se podia usar. Levi, você que está de blusa vermelha, Levi, não se podia usar, porque isso não era coisa de crente. E a gente sabe que muito disso é coisa de homem, que vão se enraigando as tradições da igreja. Mas aquilo que é doutrina de Cristo, aquilo que é doutrina bíblica, a gente não pode mudar e não tem como mudar. Eu posso até passar a usar bota. As mulheres estão, graças a Deus, estão tendo o privilégio de usar bota no inverno que a gente está fazendo. Nós temos o privilégio nos dias de hoje, que está difícil de encontrar rio, poder fazer o batismo em batistério, e uma grande parte das igrejas tem o batistério. Graças a Deus por isso. Mas tem coisas que nós cremos e nós pregamos, que é doutrina de Deus, e não tem possibilidade nenhuma de acompanhar as mudanças que estão acontecendo nos dias de hoje. Por mais que muitas pessoas cheguem e falem assim: mas isso a gente podia deixar de fazer. Não dá.
Porque foi aquilo que foi instituído por Jesus Cristo. Foi aquilo que foi instituído por Deus. E aí eu pergunto, temos nós nos alimentado do pão verdadeiro de Cristo? Porque afinal de contas nós somos igreja adventista da promessa, mas somos uma igreja cristã. Somos ou não somos? Amém. Somos uma igreja cristã. Carregamos o nome de Cristo. Nós somos, dentro da linguagem bíblica, a mulher que se casou ou que vai se casar um dia com Jesus Cristo. E nós estamos recebendo o nome de igreja cristã. E se nós recebemos o nome de igreja cristã, nós temos que nos alimentar e pregar a doutrina de Cristo, que é o pão citado por Isaías. Temos nos alimentado deste pão verdadeiro? Temos pregado este pão verdadeiro? O livro de Atos nos diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, o livro de Atos, ele conta os primeiros anos, 30 primeiros anos da igreja cristã. E ali fala que eles perseveravam na doutrina e nos ensinamentos que os apóstolos traziam para eles. E aquilo que os apóstolos viram, receberam de Jesus Cristo, estavam passando para frente. Eu quero crer que ali não havia ainda necessidade deles pregarem sobre o axioma da ressurreição. Porque era ponto fechado ali. Os discípulos acompanharam e eles podiam dizer, olha, Jesus Cristo morreu nesse dia e não se discutia. Hoje nós, como doutrina da nossa igreja, nós precisamos pregar. E doutrina é o quê? É ensinamento, é instrução. E nós temos que pregar e bater de frente com muitas pessoas que falam que Jesus morreu na sexta-feira. E aí vão fazer as contas, não bate as contas lá dos 3 dias e 3 noites de Jesus no sepulcro. Mas nós temos que bater de frente. Provavelmente os discípulos não tinham que bater de frente com pessoas, porque eu vi. Ninguém me falou não, estava lá. Eu vi quando Jesus, aí eu corri para o sepulcro lá e eu vi Jesus ressuscitando lá. Eu sei o dia que ele morreu. Mas nós precisamos pregar isso. E assim como isso, muitos outros pontos da nossa doutrina, que é a doutrina que eu olho para ela e me enche os olhos quando eu vejo esse livro doutrinal da minha igreja, que eu não tenho o que esconder. Que eu posso falar com as pessoas e posso dizer para elas assim, olha, pregue isso porque é verdade. Porque o que tem acontecido hoje, nos dias, antigamente, alguns anos atrás, nós, adventistas da promessa, nós éramos muito afrontados, principalmente a empresa. Como as pessoas gostavam de nos afrontar. Você é adventista? Você é daquela igreja. E já começava a desfilar, né? Todo o conhecimento que eles tinham. E aí ia embora desfilando. Hoje as pessoas estão sendo orientadas da seguinte forma, irmãos. Eles estão guardando o sábado? Não, deixa eles guardar o sábado. Eles também não estão errados, não. A gente não guarda, mas não entra em atrito com eles, não. Deixa eles lá no cantinho deles, lá guardando o sábado deles. Eles são abstinentes, eles não comem carne de porco. Deixa, eles também não estão errados, não. Deixa eles, é uma escolha que eles fazem. Não entra em discussão com eles, não. Sabe por quê? Porque muito tempo foi dito assim, os adventistas, eles estudam demais. Eles estudam a Bíblia demais. Então não entra em discussão com eles que você vai perder. Mas esses pastores, esses líderes, eles não queriam alimentar corretamente as suas ovelhas com o pão verdadeiro. Com o pão de Cristo, com a doutrina de Cristo. E quando eu olho para a doutrina da minha igreja, da igreja a qual eu sirvo, Senhor, eu me sinto cheio de alegria, porque eu não tenho o que esconder, igreja. Qualquer pessoa que chegar e me perguntar algo sobre aquilo, aqui dentro da igreja, um irmão, as pessoas que a gente estuda, os adolescentes que estão crescendo, que fazem as perguntas, nós não temos o que esconder. Muitas pessoas, muitos líderes têm encerrado discussões porque falam isso, olha, isso não tem problema, deixa de lado, não entra em discussão. E assuntos que interferem na salvação. E os seus membros estão sendo alimentados com o pão que não é o pão que Jesus Cristo oferece. E nós temos o pão que Jesus Cristo tem nos oferecido, porque afinal de contas nós somos igreja cristã e nós precisamos nos alimentar do pão da doutrina de Cristo. Nós temos que ser revestidos da veste de Cristo. Não são as nossas próprias vestes, não, é a justiça de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, a coisa correta como Jesus disse que tem que ser, e é ponto fechado. São pontos que nós não podemos acompanhar as mudanças que estão acontecendo nos nossos dias. Capítulo 22 do livro de Mateus, Jesus conta uma parábola, e ele começa dizendo assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um rei que oferece uma cerimônia de casamento.
E aí ele começa a dizer a respeito das pessoas que foram convidadas a participar daquele casamento. E no final, ele diz de uma série de pessoas que estavam presentes ali, e o rei chega para ver os convidados. E ele olha, e esse rei olha para uma pessoa e vê que ela não estava trajando vestes corretas para o casamento. E aí esse rei dá ordem para os seus servos, para que pegasse aquela pessoa que não estava vestido corretamente, com as vestes corretas, e fosse lançada fora. Se nós não estivermos vestidos com as vestes de Cristo, nós seremos lançados fora. Se nós não estivermos nos alimentando com o pão que Cristo nos oferece, o pão verdadeiro de Cristo, nós seremos lançados fora. Nós não teremos o direito de participar das bodas do Cordeiro. Porque afinal de contas, Jesus vai vir e vai casar com uma mulher. E esta mulher quem é? É a igreja escolhida por Jesus Cristo. É a igreja que Jesus Cristo morreu para a salvação dessa igreja. E essa igreja somos todos nós. E nós precisamos estar nos alimentando com o pão verdadeiro que Jesus Cristo dá. Nós precisamos estar ensinando a respeito para as pessoas sobre este pão verdadeiro que Jesus Cristo dá. Nós precisamos estar nos trajando e ensinando as pessoas como se trajarem com as vestes verdadeiras que Jesus Cristo dá. Com a verdade de Jesus Cristo. Por isso a pergunta, quem realmente somos? O presbítero Adinel fez a menção aqui sobre a Igreja Adventista da Promessa, sobre a Igreja Adventista que crê no Advento, e sobre nós, Igreja Adventista da Promessa, que além de crer no Advento, recebe a promessa do Espírito Santo. E por nós sermos Igreja Adventista da Promessa, espera-se que os cultos sejam como foi o culto de ontem. Porque não foi essa a base fundamental da igreja? Não foi aí que a igreja surgiu? Batizada no Espírito Santo, um homem que viu, que leu a palavra, que entendeu a promessa e falou, eu quero para mim essa promessa. Recebeu e passou adiante. E hoje nós estamos aqui porque a promessa de Deus se cumpriu na vida de uma pessoa. Quem somos realmente? Somos promessistas? Então precisamos buscar com todo o nosso coração esta promessa. E não pode ser num culto especial aqui em que se dá oportunidade para aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo serem batizados. Porque aqui o tempo é muito curto. Tem que ser lá na minha casa. Eu desejar realmente olhar e falar assim, eu sou o Edivaldo Evangelista Dias, eu sirvo a Deus na Igreja Adventista da Promessa do Espírito Santo. Eu quero essa promessa se eu ainda não tenho ela na minha vida. E eu tenho que desejar com todas as forças. Falar, meu Deus, essa promessa é para mim. Assim como fez João Augusto. Essa promessa é para mim, eu quero ela. E almejar com todas as nossas forças, porque se realmente nós somos promessistas, nós temos que permitir que o Espírito Santo esteja agindo em nosso meio. Nós não podemos privar o Espírito Santo, e a gente sabe que através das nossas atitudes eu posso impedir a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu não posso impedir. Dizer assim, esse dia atrás eu conversava com uma pessoa, e ele me falava assim, é da nossa igreja, hein? Não aqui. Ele falou assim, olha, eu quero ser batizado no Espírito Santo, mas não quero falar em língua não. Eu falei, meu irmão, você tem noção do que você está falando? Se batismo é mergulhar, como que você vai dizer assim, eu vou mergulhar na piscina e não quero molhar o cabelo? Por mais que você ponha a touca lá, vai molhar. Não dá para dizer, Senhor, eu quero ser batizado, mas não na totalidade, só um pedacinho. Não dá, gente. Se eu estou dizendo, Senhor, eu quero essa promessa na minha vida, e o batismo é mergulhar no Espírito Santo, é deixar que o Espírito Santo use a tua vida como Ele bem quer. Não dá para mim falar, Senhor, Deus, olha, Senhor, eu acho muito estranho eu começar a chorar lá na frente, Senhor, eu não quero falar em língua não, Senhor. As pessoas vão ficar olhando para mim, e aí o que elas vão pensar? Afinal de contas, não dá, não pode. Senhor, eu quero ser mergulhado, eu quero mergulhar no Espírito Santo, Senhor. Eu quero que o Senhor faça na minha vida aquilo que o Senhor bem desejar, Espírito Santo. Eu te dou toda a liberdade para, afinal de contas, eu sou um crente promessista. Eu quero a promessa na minha vida, Senhor. Se eu for batizado no ônibus, como muitas pessoas saíram de vigília e foram batizadas no ônibus, não como a música que a Salete lembrou agora, provavelmente, mas como muitos irmãos da nossa igreja que já testemunharam de sair de uma vigília e serem batizados no Espírito Santo, e elas não tinham vergonha de falar em língua no ônibus, sabe por quê? Porque estavam mergulhadas na promessa de Deus. E quando eu mergulho na promessa de Deus, não dá para dizer, Senhor, as pessoas vão olhar para minha cara chorando, Senhor, o que elas vão pensar? E outro dia eu conversava com a minha esposa em casa,
que, graças a Deus, que ontem foi totalmente diferente. Eu tenho certeza que vai ser diferente daqui para frente. As pessoas alguém começava a falar em língua aqui na hora do louvor, as pessoas olhavam assustadas para trás. Afinal de contas, nós estamos na Igreja Adventista da Promessa, dá para se assustar? Não pode. Somos crente promessista. Alguém começou a falar em língua lá, é motivo de glorificação, e outro começa a falar em língua aqui, tem que ser motivo de glorificação. Ou a gente vai mudar o nome da igreja. Vai esquecer lá de 1932? Mas não pode. Porque nós temos visto tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio do seu povo. Se somos promessistas, se realmente somos promessistas, nós devemos desejar com todas as forças, Senhor, essa promessa aqui, ó, que em cada culto, Senhor, possa ser como foi no dia de ontem, ó Pai. O pastor Dirceu sempre diz assim que é uma unção nova para cada dia. A gente não pode vir para o sábado que vem, lembrando do sábado passado, Senhor, como foi bom o sábado passado. Sábado passado a gente já sabe como aconteceu. Agora a gente tem que saber o sábado próximo agora, o domingo próximo, a quarta-feira próxima. É uma unção nova para cada dia. E não vai depender do pregador, não, porque ontem não teve mensagem. Muitas pessoas falam assim, olha, se o pregador for avivado, se ele pular lá na frente, se ele der cambalhota, a igreja vai. Ontem não teve pregação. Onde teve a liberdade que nós concedemos para o Espírito Santo, foi a diferença. Nós permitimos que o Espírito Santo ficasse à vontade em nosso meio. E olha a diferença que foi no culto. E isso vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser quantas vezes nós permitirmos que isso aconteça. Porque quem realmente nós somos? Se somos promessistas, vamos permitir que as coisas aconteçam. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, é praticamente a sua carta de despedida, porque ele estava preso, e ele estava encorajando a um jovem que era discípulo dele, a permanecer firme contra as coisas que estavam se infiltrando no meio da igreja. E a maioria das cartas que foram escritas por Paulo é combatendo heresias que estavam se infiltrando no meio da igreja. Sutilezas, pessoas que se convertiam ao cristianismo, estavam na igreja e depois de um certo tempo elas começavam a infiltrar heresias no meio da igreja. Paulo prega sobre isso, Pedro, as suas cartas são sobre isso. Judas, quando escreve, fala sobre essas heresias, né? E é interessante uma coisa que nós, como adventistas, nós temos que lutar sempre, que é a questão da salvação pela graça, né? E Judas, ele fala assim que as pessoas têm, em outras palavras, ele diz assim que as pessoas estão se aproveitando da graça de Deus para viver uma vida de libertinagem. E a gente tem visto isso acontecer. Muitas pessoas, quando falam assim, você é adventista, você não trabalha o sábado, você é legalista, você é da lei, mas agora não, eu sou da graça. Eu vivo na época da graça. E aí usam a graça de Deus para viver uma vida de libertinagem. É mais ou menos isso que Judas escreve. E Paulo, tanto Paulo quanto os outros discípulos que escreveram, né, eles combatiam heresias no meio da igreja. Sutilezas que iam se filtrando no meio da igreja. E nós precisamos estar atentos a isso. As coisas que vão entrando no meio da igreja, se elas não vão contra a palavra de Deus. Paulo, ele faz um apelo, né, nas suas cartas, quando ele escreve aos Gálatas, né, ele chama até de insensatos, né? Me assusta o fato de tão depressa vocês terem saído da graça de Deus, da liberdade que Deus dá, que há em Jesus, para voltar a velhos costumes, ou seja, tradições que não levavam a nada, né? E nós sofremos hoje com o livro de Gálatas, porque as pessoas se aproveitam dessa carta que Paulo escreve a eles, judeus que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, mas queriam voltar às suas velhas práticas. E aí infiltrava na cabeça daquelas pessoas que eram recém-convertidas, de que elas tinham que praticar atos de legalismo do antigo, como a circuncisão e coisas parecidas. E nós precisamos estar atentos. E como que nós vamos saber se aquilo que vai se infiltrar, ou se aquilo que é tentado infiltrar no meio da igreja, é verdadeiro ou não é verdadeiro, se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus? Paulo, ele tinha um profundo conhecimento. E por diversas vezes ele se apresenta, quando ele escreve a carta, ele fala assim, eu, apóstolo, chamado por Deus. Não foi por homens, não. Chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não foi o homem que me escolheu, não. Foi o próprio Deus que me escolheu. Ele se apresenta e ele começa a combater. Mas ele tinha um conhecimento da palavra de Deus. Então ele podia combater aquelas heresias e falar com direito de causa, porque ele conhecia as mentiras que estavam sendo infiltradas. E nós precisamos ter o conhecimento
deste pão de Jesus, que é a doutrina, da sua palavra, porque senão nós vamos começar a aceitar tudo que começa a entrar, acompanhando essas modernidades, essas mudanças que acontecem nos dias de hoje. Nós precisamos estar atentos para a palavra de Deus, porque senão eu vou aceitar tudo que me é oferecido. E aí eu vou começar a comer qualquer coisa. E aí eu vou começar a me vestir de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque eu não conheço como deve ser conhecida a palavra de Deus. E eu não leio em casa a minha Bíblia. O que eu gosto na igreja é somente da hora do louvor, porque a hora que acaba o louvor eu vou lá para fora, eu saio de dentro da igreja, porque afinal de contas agora o pastor vai começar a falar, o pastor de novo, o presbítero vai começar a falar, e como cansa a pregação. Mas a pregação é Deus falando com a gente. A pregação é Deus falando, meus filhos, fiquem espertos. Olhem para a minha palavra, meus filhos. Esteja atento para tudo que está acontecendo em nosso meio, para todas as coisas que estão nos rodeando. Estejam atentos para as coisas que estão tentando ser infiltradas no meio da igreja, para tirar as pessoas do verdadeiro caminho e serem levadas para caminhos distorcidos. E aí eu fico desesperado quando eu tenho notícia de alguém que abandonou a igreja aqui para ir atrás de igrejas que não querem saber nada com o pão de Cristo. Para igrejas que não querem saber nada com a justiça de Cristo, com as vestes de Cristo. Só querem o sobrenome de Cristo. Só querem ser chamadas de igreja cristã. E aí pessoas que foram batizadas na igreja, pessoas que foram doutrinadas na igreja, porque elas não têm se alimentado do pão verdadeiro de Jesus Cristo, começam a dar ouvido a essas doutrinas enganadoras. E o que nós lemos não é nada mais do que isso. Paulo já estava falando para Timóteo há muitos anos atrás, falando a respeito disso. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não têm suportado hoje falar a verdade. Ouvirem a verdade. Você vai conversar com uma pessoa a respeito do que é verdadeiro? As pessoas, isso é balela. Isso é história. Isso não serve mais. Mas a continuidade que Paulo fala assim, olha, amontoarão para si, mestre, conforme as suas próprias vontades. Vão escolher, olha. Jesus ele fala assim, olha, examinais as escrituras, porque cuidar tem nela a vida eterna. As pessoas estão examinando as igrejas para ver onde é o melhor lugar, o lugar mais confortável para estar cultuando. Deus está no meio? Deus está no meio. Agora, porque Deus está no meio, não quer dizer que essas pessoas vão ser salvas, porque estão pregando mentiras. E próprio Jesus, ele fala a respeito disso. Muitos naqueles dias vão se apresentar e vão dizer, Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, aquele outro. E Jesus vai dizer assim, olha, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Ah, mas naquela igreja lá eu vejo o Espírito Santo agindo. A Bíblia fala que o Espírito Santo vai estar no meio dele para que eles se arrependam dos seus maus caminhos. Para que eles possam, o Espírito Santo está falando, mas muitas vezes o Espírito fala e eles entram aqui e saem aqui. Sabe aquela situação que o Espírito fala, me corrige e fala assim, não, isso não é do Espírito. Isso é o pastor que conhece a minha vida e foi falar da minha vida lá. Isso não foi revelação de Deus, não. Mas quando fala aquela palavra gostosa assim, porque a tua vida profissional vai ser abençoada, porque a tua conta no banco vai crescer cada dia mais, vai sair do vermelho, oh glória a Deus, isso é para mim, eu recebo, né? Ainda faz até o gesto, eu recebo. Mas quando vem a palavra de correção, se alimente da doutrina verdadeira. Cuide de fazer aquilo que realmente agrada a Deus. Né? Você que está vivendo uma vida errada, não, isso não é para mim, isso é para o irmão do lado, porque minha vida, olha, tudo isso acontece por quê? Porque não nos alimentamos corretamente do pão verdadeiro que vem de Deus. Quem realmente somos? Qual é o título da lição que vai começar sábado que vem? Alguém lembra? O senhor não, moça, por favor, o senhor não fala, o senhor fica quietinho. Quem somos? A Osana me ligou na quarta-feira. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Até ontem à noite eu não sabia o que falar. E Deus me perguntou, quem realmente somos? Fazendo alusão a essa mensagem, a essa lição que nós vamos estudar começar a semana que vem. Quem somos? Não é uma pergunta a lição, mas ela vai nos mostrar quem nós somos. Aqui, graças a Deus, e eu estava olhando, eu já tive o privilégio de passar com os adolescentes por 2 anos, fazer um intensivão ali, né, Bianca, Rayane?
E cada vez que eu passava o intensivão com eles ali a respeito da doutrina da igreja, eu agradecia a Deus por Ele me permitir fazer parte desse povo. Quando eu olhei esta lição aqui no site da igreja, ainda não tinha sido lançada, quando eu olhei essa lição e eu comecei a ver os tópicos que nós vamos estudar, eu agradeci a Deus, falei, meu Deus, que maravilha, que privilégio, meu Deus, poder se alimentar desse pão. E o que me deixa triste é que nós temos um pão saudável, que está contido aqui dentro, e muitas pessoas estão dando de ombro para esse pão saudável. Aí muitas pessoas estão com problemas em sua vida porque não querem se alimentar desse pão saudável. Outro dia uma pessoa me procurou, não é da nossa igreja, faz parte dessas igrejas que querem o nome de Cristo. E ela me falou assim, pastor, eu quero que você ore por mim porque meu filho me magoou muito. E eu preciso de uma resposta de Deus porque eu quero que ele venha me pedir perdão. Ele falou, a senhora quer uma resposta de Deus? Eu quero. Então vá até ele e peça perdão para ele. Ela olhou assustado para mim e falou, a senhora não conhece a Bíblia? Jesus fala que se teu irmão pecar contra ti, vai e peça perdão para ele. Agora como a senhora está esperando teu filho vir pedir perdão para a senhora, magoada do jeito que você está, ainda está querendo que Deus fale contigo? Deus já revelou isso na sua palavra lá, irmã. Por que não se alimentam do pão verdadeiro? Pessoas que estão com a vida profissional, a vida financeira toda arrebentada. E você vai conversar com a pessoa, você é dizimista? Não. Pronto, está respondido. O pão verdadeiro. Vai falar sobre isso aqui. O pão verdadeiro. Pessoas que estão dando de ombro no sábado, santo dia do Senhor. E você vai conversar com as pessoas estão dando de ombro para o pão verdadeiro. E nós temos em nossas mãos o privilégio de durante 3 meses nos alimentarmos mais ainda do pão verdadeiro que Deus nos concede. Do pão que Isaías fala assim, ó, não querem nada com o pão de Jesus, com a sua doutrina. Mas nós temos aqui o privilégio. Quem realmente nós somos? A lição vai nos dizer quem somos. E ela vai dizer também o que nós precisamos fazer para dizer verdadeiramente, eu sou uma igreja cristã. Eu sou filho de Deus. Eu sirvo a Deus. Eu procuro servir corretamente. Somos perfeitos? Não. Vamos ser perfeitos o dia que Jesus Cristo voltar. Mas até lá, graças a Deus, porque a Igreja Adventista da Promessa tem procurado levar os seus fiéis a andarem o mais corretamente próximo àquilo que Deus quer. Porque ainda não somos perfeitos. Vamos ser perfeitos o dia que Jesus Cristo voltar. Mas dentro da nossa imperfeição, devemos procurar caminhar o mais corretamente possível. E nós temos aqui o privilégio de aprender durante 3 meses um pouquinho mais para caminhar corretamente segundo a vontade de Deus. Amém? Eu convido a você a se colocar em pé. Nós vamos orar. E tem uma música que eu acho muito bonita, que ela conta a história de Sansão. E dentro da história de Sansão, eles falam assim que, num determinado momento, eles chamaram Sansão para divertir a multidão. Na realidade, foi isso que aconteceu. O homem que foi escolhido por Deus para ser libertador do povo, na sua época, ser um juiz do povo, para libertar o povo, serviu de palhaço, para divertir a multidão. Alguém que foi escolhido por Deus serviu de palhaço. E se nós não tomarmos o cuidado, o inimigo vai tomar as nossas vidas e vai fazer com que nós sejamos palhaços para divertir a multidão. Se nós não procurarmos ter o conhecimento da Bíblia, se nós não tivermos o respeito devido para com o nosso Deus, através das minhas atitudes, eu vou servir de palhaço para divertir a multidão. Você que é chamado por Paulo aos Gálatas, ele escreve dizendo assim que nós somos co-herdeiros através de Jesus Cristo. Nós vamos herdar o reino dos céus. Jesus Cristo me libertou e te libertou para herdar o reino dos céus. Nós não podemos servir de chacotas para que as pessoas estejam tirando sarro de nós. Tirar sarro do Filho de Deus. E você é um filho de Deus. E Deus te dá todas as condições, na sua palavra, de não ser como Sansão, não ter a mesma atitude de Sansão. De um grande libertador, servir de alegria para o povo, servir de chacota para o povo. E Deus não quer que você seja assim. E conhecendo a palavra de Deus, você não será, porque o Espírito Santo vai te orientar